Glória a Deus, eu sou o pastor Marcos Novaes, pastor da Igreja Família Amor de Cristo, e eu tenho certeza que essa mensagem que você vai assistir agora vai mudar a sua vida, vai abençoar todo o teu ser. Compartilhe essa mensagem no WhatsApp, para os amigos, o link, curta, compartilhe, fale para as pessoas que você está assistindo uma mensagem abençoadora e tenha certeza que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Lembrando que nós temos reuniões todas as quintas-feiras, 9 da manhã, 3 da tarde, 20 horas e aos domingos, às 9 e às 18 horas. Assista essa mensagem, mas não se esqueça de fazer-nos uma visita em nome de Jesus. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. esse deserto vai chegar ao fim. Este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de mim. Pai, ilumina o nosso espírito para que possamos entender a revelação da Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Aqui nós vamos iniciar essa mensagem e eu vou fazer a oração de imposição de mãos. Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga glória a Deus. Deus já abriu uma porta para você passar essa semana em nome de Jesus. Ele está falando, eu já coloquei uma porta aberta, você vai passar. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. E ele fala aqui, tendo pouca força. E aqui que eu quero trazer um estudo aprofundado. Ele disse, eu sei que você tem pouca força. Só que a mensagem que Deus nos traz hoje, use a pouca força que você tem. Use a pouca força que você tem. Ele diz, tendo pouca força. Essa palavra pouca é uma palavra grega. É uma palavra chamada mikros. Essa palavra ela dá um significado, é pouca. Ela quer expressar o que? Tamanho, pouco tamanho, espaço, pouco espaço. Aí Deus vai falando com você. Eu tenho pouco espaço, idade, pouca idade. Ele quer se referir a pouca idade. Eu tenho pouca idade, como é que eu vou conseguir? Com pouca idade você consegue. Com pouco espaço você consegue. Com pouco tamanho. Também está querendo se referir ao tempo. Pouco tempo. Eu tenho pouco tempo na empresa. Com pouco tempo você pode conquistar o que gente que tem muito tempo já. Fala também, essa palavra pouca, expressa também sobre posição e sobre influência. Eu tenho pouca influência. Usa pouca influência. Usa o pouco que você tem. Então ele diz, essa palavra pouca, ela traz todos esses significados. Pouca. E essa palavra força também, ela aqui no grego é uma palavra chamada dunamis. Fala poder, força, mas não só isso. Também quer se referir à habilidade. Olha que tremendo. Então quando fala força, dunamis, não é só poder, também quer dizer habilidade. Pastor, eu tenho pouca habilidade. Com pouca habilidade você vai fazer o que muita gente que tem muita habilidade não consegue fazer. Quem toma posse aí, diga eu tomo posse. É isso que Deus está falando aqui. Com pouca habilidade você faz o que muita gente com muita habilidade não está fazendo.
Com pouca idade você faz o que gente com muita idade não está conseguindo fazer. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Com pouco, mas você tem que usar o pouco que Deus te deu. Usa o pouco. João capítulo 5, versículo 1. Vamos fazer aqui uma leitura até o 7. João capítulo 5, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são. Diga glória a Deus. Tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então Jesus chega naquele tanque. Um homem que estava ali há 38 anos era paralítico. Diz a história que era como se fosse uma piscina, em que de vez em quando um anjo mexia aquela água, e aquele que pulasse ali antes era mais rápido, era curado de qualquer doença. Estava cheio de doentes. Diz a história, os historiadores também, sabe o que? Quando esse homem fala aqui, não tenho ninguém que me coloque, sabe por que ele diz isso? Porque ele não tinha dinheiro. E nessa época, os doentes que tinham dinheiro, eles pagavam, eles contratavam alguém para ficar segurando ele, esperando o anjo. Quem tinha dinheiro ficava segurando o doente aqui, ó, tô te dando aí, como se fosse R$1.000, fica comigo aqui, quando o anjo aparecer você me joga. Olha só. Então esse homem disse: eu não tenho nem dinheiro para contratar alguém para me ajudar. Ele disse: mas enquanto eu vou, versículo 7, desce outras de mim. O que ele quis dizer aqui? Quando eu vou, tem gente que é mais rápida, tem gente que tem mais força. Olha a força aqui. Então ele diz: tem gente que tem mais força do que eu para se levantar mais rápido. Jesus então olha para ele e diz: 8. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não pegou o homem e jogou dentro da água. Jesus não levantou o homem. Quem levantou o homem? Versículo 8. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a cama. Quem tomou a cama? Quem se levantou? Então Jesus não levantou ele, ele se levantou, porque ele tinha um pouquinho de força. Jesus disse: se levanta. Eu não vou te levantar, te pegar na mão. Você vai se levantar, porque dentro de você tem um pouco de força. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: dentro de você tem um pouco de força para você se levantar. Dentro de você tem um pouco de força para você vencer também. Você não precisa ficar esperando alguém te ajudar. Você não precisa ficar se lamentando. Não. Dentro de você tem força. Diga: dentro de mim tem força. Pode falar. Tem um pouco de força, um pouco. Não precisa ter muita força não. Um pouco. Mas qual foi a diferença? Com a presença. A diferença está aqui. Com a presença e com a palavra. O pouco de força. Você vai juntar 3 coisas: a presença de Jesus, a palavra de Jesus e o pouco de força que você tem é suficiente para você se levantar. Homem, você tem um pouco de força, só que até agora você não tinha uma palavra minha e não tinha minha presença. Mas agora
Você tem minha presença e eu dou a palavra, se levanta. Juntou a presença de Jesus, a palavra de Jesus, com um pouquinho de força que ele teve, e ele então se levantou. Diga glória a Deus, irmão. Esse pouquinho de força, de fé que você tem, com essa presença de Deus que está nesse lugar, com essa palavra que você está ouvindo, é o suficiente para você se levantar. Ele então se levanta. Interessante, no versículo 8, Jesus disse: levanta-te. Quiser circular aqui, levanta-te. Essa palavra aqui, levanta-te, ela é uma palavra também do grego. O Novo Testamento é do grego, é egiró. Sabe o que significa? Desperta. Tem vários significados, mas o que me chamou a atenção foi desperta. Jesus disse: levanta-te, desperta. Egiró, desperta. Desperta, porque dentro de você tem força. Deus está nos despertando, irmãos. E nessa semana tem muita coisa que vai acontecer na nossa vida, porque Deus está nos despertando hoje com essa palavra. Homem, desperta, homem. Você está há 38 anos aí, só que dentro de você tem um pouco de força. Tem um pouco de força, desperta. E ele então despertou, e ele então se levantou. Você tem um pouco de força. Vamos agora em 1 Reis 17, versículo 8. 1 Reis 17, versículo 8. Vamos fazer uma leitura até o 15. 1 Reis 17 fala sobre o Elias, que foi até a viúva de Sarepta. 15, versículo 8. 17, 8, perdão. 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu fiz o que? Leia comigo. Ordenei uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Se você ler no versículo 1, você vai ver que Elias estava ali em Querite, estava escondido. E ali os corvos traziam carne e pão para ele, e ele bebia água. Só que o ribeiro secou, acabou a água. E Deus então vira: Elias, vai agora para outra cidade, vai lá para Sarepta. Versículo 9. Levanta-te, vai a Sarepta. Vai, circula esse vai aqui na Bíblia, se quiser circular. Vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Olha agora, eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Diga glória a Deus. Então aqui o vai. Quando você ouve o vai de Deus, vai, porque Ele já preparou tudo que você precisa. Quando você ouve o vai de Deus, Deus disse: Elias, vai. Elias tinha que ir, porque ele tinha que ter a certeza. Quando Deus fala vai, Ele não vai preparar, Ele já preparou o que você precisa. Se Deus falou vai, toma essa atitude, então toma a atitude que Ele já preparou. Elias, vai porque eu já preparei. Vai porque eu já preparei. Deus está falando com alguém aqui, ó. Vai que eu já preparei essa semana. Vai que eu já preparei. E versículo 10. Ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peste, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente o quê? Um punhado. Grifa aí punhado. Quem quiser circular essa palavra punhado, que é a palavra-chave aqui. Um punhado de farinha na panela e um pouco, grifa também um pouco de azeite. Então ela disse: eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e depois
traze-mo para fora, depois fará para ti, para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa. Quantos dias? Diga, muitos dias. Veja, irmãos, ela não tinha quase nada, mas ela tinha um pouco. Lembra no início da mensagem? Usa o pouco que Deus te deu. Elias fala: Deus me mandou aqui para a senhora me sustentar. Ela falou: mas não tenho nada, eu só tenho um punhado de quê? De farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um bolo, vou comer um pedaço, meu filho, nós vamos morrer de fome. E Elias falou: vocês não vão morrer não, porque eu cheguei aqui com a palavra, com a bênção de Deus. Faz para mim um bolo que você vai viver muitos dias. E ela fez e viveu muitos dias. Mas o que eu quero te chamar a atenção está no versículo 12, quando ela disse: eu só tenho um punhado de farinha. Um punhado de farinha. Diga, um punhado de farinha. Essa palavra punhado, olha só que interessante isso aqui, irmãos. Essa palavra punhado, ela é uma palavra hebraica que significa kaf. Kaf. Mas não é punho assim, ó. Tá vendo? Aqui é um punho, não é? Tem até aqueles que tem a figa para dar sorte, né? Já teve? Nunca deu sorte nenhuma, né? Um punhado. Só que esse punhado no hebraico quer dizer, punhado é uma mão de um homem. Só que não é a mão assim. Olha que interessante a Bíblia. A Bíblia é tremenda, irmãos. O punhado que ele quer dizer é assim, ó. Concha. Quem está entendendo aí, diga amém. Faz assim, ó, concha. Você já fez? Você pega água para beber. Quem já bebeu água com a mão? Você bebe assim com a mão, punhado, punho assim ou assim? Assim. Nossa, essa palavra punhado, kaf, é assim. Não é assim. Por isso que a palavra de Deus é tremenda, né? Quando a gente estuda ela. Eu já até preguei já que era assim, mas é que eu não tinha entendido direito. Mas eu me aprofundei mais no entendimento e agora eu entendi. Eu pesquisei e é assim. É assim. Então ela disse: ó, eu tenho um punhado, kaf. É assim que eu tenho. Um punhado de farinha. Você vai entender porque eu estou explicando isso. Daqui a pouco na chuva. Você vai entender. Eu tenho um punhado, kaf. Um punhado. Aí Elias fez um milagre, tal. Aí Deus tinha mandado o Elias avisar o rei que a terra ia ficar sem chuva e durante 3 anos. Diga, 3 anos. No capítulo 1 do versículo 17, aliás, capítulo 17, versículo 1, olha só. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Deus falou: Elias, vai lá no rei e fala que não vai chover mais, o castigo que eu estou dando para o povo. Sabe quantos anos ficou sem chuva? Diga, 3 anos. 3 anos. Então ele disse isso, fez um milagre aqui na vida dessa viúva. Aí Deus, depois de 3 anos, Deus fala: Elias, volta lá, fala que agora vai chover. Depois de 3 anos, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu, depois de muitos dias, são 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, que está aqui, ó, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aí Deus fala: Elias, vai cair chuva agora, fala para o rei. Ele foi lá e falou para o rei. Ele fala para o rei que vai chover. Ele disse para o rei e ele saiu. E o Elias tinha um jovem que trabalhava com ele. Aí o Elias falou: jovem, vai lá em cima lá, dá uma olhada se já está chovendo. Você já ouviu nessa parte? Vê lá se está chovendo. Aí ele foi, o jovem foi olhar, porque Deus falou que ia chover. Diz aqui no versículo, deixa eu pegar aqui o versículo, capítulo 18. Que silêncio é esse, irmãos?
Que silêncio é esse? 43. É isso mesmo, que eu estou emocionado aqui. Que ele tocou aqui o finino. E faz chover. 43. Abra as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. 43. E disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: o que o jovem disse? Não há nada. Então ele disse: torna lá quantas vezes? 7 vezes. E sucedeu a 7ª vez. Disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Risca aí. Como a mão de um homem. Mão de um homem. Essa palavra mão aqui, irmãos, isso aqui é tremendo. Essa palavra mão é a mesma palavra kaf. Lembra lá que eu expliquei? O que você tem aí, mulher? Eu tenho um punhado. Um punhado, não é assim, um punhado de quê? De farinha. Um punhado de farinha. Agora quando ele diz, eu tenho, olha lá, ele olhou 7ª vez, não está chovendo não, mas estou vendo lá no fundo, lá no céu, lá que nem aquela pipa, bem longe, uma nuvem que parece uma mão. Essa palavra mão é assim, ó, é kaf. Não é assim, é assim. Olha que tremendo, irmãos. A mão de Deus já estava trazendo a chuva que Ele pediu. Diga a glória a Deus. A mão de Deus já está trazendo a chuva para a tua vida essa semana. Para você entender. Era pequena, a nuvem era pequena. Olha só, a minha mão aqui, ó. Quem está mais longe, a minha mão está menor. Mas quem está perto aqui, a minha mão está normal. Quanto mais longe a minha mão está, parece que ela está mas não é o tamanho da mão. É a mão que vai diminuindo de tamanho? Não. A mão de Deus já estava com a chuva preparada lá, só que estava longe. Então ele falou, pequeno. Não era pequeno, a mão de Deus era grande, só que estava longe. Por que estava longe? Porque estava chegando, estava se aproximando. E tem uma nuvem que está se aproximando da tua vida e da tua casa essa semana. A mão de Deus está se aproximando, trazendo chuva que você tanto tem clamado. Pastor, mas parece que está longe. A mão de Deus está trazendo chuva para a tua vida. Elias, então, quando o jovem fala, parece que é uma pequena mão, Elias já entendeu, não é pequena mão, é a mão do Deus Todo-Poderoso grande. É que está longe, é que está se aproximando aquela mão trazendo chuva. Está se aproximando, diga, está se aproximando. Está se aproximando. E o que o Elias fez? O Elias então, versículo 45, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Diga, grande chuva. Glória a Deus. Para a gente terminar aqui, a última coisa. Se você pegar aqui, ó, Deus falou, capítulo 18, versículo 1. Nós já vamos orar agora. Aqui no capítulo 18, versículo 1, Deus fala, Elias, fala para o rei Acabe que eu vou mandar chuva. E a chuva chegou aqui no versículo 45. Só que no versículo 22, o que aconteceu antes de chegar a chuva? Versículo 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são o quê? 450 anos. Para você entender, toma posse aí. Deus fala, vou mandar chuva. E a chuva chega lá. Só que antes de chegar a chuva, o que Elias enfrentou?
450. Lembra dessa passagem? Elias então enfrentou uma grande luta antes da chuva chegar. O que isso significa, pastor? Deus falou: vou mandar chuva. Só que antes da chuva chegar, ele teve que matar 450 profetas. Ele quase morre. O que Deus quer falar aqui, irmãos? Que depois da grande luta, tem uma grande chuva preparada para ser derramada na sua vida. Pastor, eu estou enfrentando hoje uma grande luta, e Deus está falando com você agora. Depois dessa grande luta, vai chegar a grande chuva que você precisa. Fica de pé agora que nós vamos orar. Oh, glória a Deus. Eu vou fazer oração pelos projetos de vida. Traz os pedidos de oração aqui também, por gentileza. Os céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Pai, nós entramos em oração agora. Pode abrir as portas. Nós entramos em oração, Pai, clamando ao Senhor. Ah, meu Deus, que o Senhor venha operar milagres. Vai clamando agora, minha irmã. Depois da grande luta tem chuva. Ah, a pastora Adriana vai orar comigo enquanto eu faço a imposição de mãos. Eu vou fazer uma imposição de mãos, é a quarta dessa campanha, para que a chuva de bênçãos aconteça, seja derramada na tua vida, seja derramada na sua casa. Ah, meu Deus, eu oro pelos projetos de vida, pelos pedidos de oração. Vai dando vitória agora, vai dando vitória agora para esse povo. Pode clamar, minha irmã. Toma posse agora, e tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, eu repreendo agora e eu digo: sai. Diga: sai da minha vida. Repreenda, minha irmã, é a doença. Não tolere mais essa doença no teu corpo. Você aprendeu hoje: não tolere mais o vício na sua casa, não tolere mais as dívidas, o fracasso e a derrota. E nós expulsamos agora: diabo, acabou. Pega tudo que é seu agora, em nome de Jesus. Diga: sai, sai e sai em nome do Senhor. Glória a Deus, que mensagem abençoada, hein? Tenho certeza que Deus te visitou poderosamente. Venha fazer-nos uma visita. Quinta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 20 horas, aqui na nossa igreja. Venha participar. O endereço está aí, aqui em Guarulhos, na Vila Galvão. E domingo, 9 da manhã e às 18 horas, domingo especial. Venha, traga a sua família, compartilhe essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Nós estamos aqui para orar, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus.